Bom pessoal, aula 2 aqui do After Effects básico. Eu vou explicar como funciona agora, como que o After pensa, como que ele trabalha com camadas, ou em inglês layers, né? A gente tem aqui um software que trabalha com layers, camadas uma em cima da outra, como daqui no software. Olha só que animação. Essas camadas funcionam da seguinte maneira. Eu vou aqui animar, olha só. Tem uma camada, que é a principal, que é de cima, e abaixo dela tem outras camadas também. Assim que funciona o Photoshop, assim que funciona programas de edição de vídeo, são em camadas, né? Ou seja, temos aqui uma hierarquia de cima para baixo. Então eu tenho aqui a camada, um texto que eu criei aqui, né? Se eu apagar o texto, eu tenho esse fundo salmão. Se eu apagar o salmão, eu tenho o fundo azul. E aí por sim, né? Vou continuando aqui. Então eu vou percebendo que são camadas uma em cima da outra. As de cima têm prioridade visual no software. Tá? Então, ok. Agora aqui eu vou mostrar mais um exemplo de camadas como funciona no software. Então aqui, ó, Darth Vader. Eu tenho aqui uma animação, uma composição também em camadas, né? Olha só as camadas aqui. Vamos aqui ver como que funciona cada uma. Tem aqui, então, The Force, que é esse texto que tá aqui no cantinho. Deixa eu dar um Ctrl Shift H para sumir. The Force aqui nesse cantinho. Depois temos aqui o Star Wars PNG, que seria esse logotipo que tá aqui em cima. Depois temos Darth Vader. Depois temos atrás lá o Vader. E aí uma textura e por último um fundo, certo? Também funciona em camadas, olha só, vou aqui animar, já está animada essa posição. Eu tenho então aqui como seria mais ou menos a visão se eu visse em 3D e as camadas como funcionam uma a uma, né? Então são vários objetos que compõem uma cena e é assim que funciona com muitos programas de edição de foto, de edição de vídeo, e o After também não foge dessa regra aí. Olha só, mais um exemplo aqui também. Tá vendo? Do Darth Vaderzinho. Vou dar aqui o custom view até. Olha só como funciona então, gente. São camadas e sempre respeitando que as de cima tem prioridade visual nas de baixo. Se eu jogasse The Force, por exemplo, aqui, vamos voltar ao início. Se eu jogar o The Force aqui pra baixo, ele some, né? Então se eu jogar aqui pra cima, ele vai aparecer. A gente chama isso de composição, né? Então é um software que faz composições visuais com várias imagens através de camadas, ou em inglês layers. Também assim no Photoshop, no Premiere, em vários outros softwares por aí. Aqui, Comp 2, aqui. Mais uma questão aqui de camadas, como funciona. Aqui eu tenho, então, um shape pequenininho, Star Wars aqui. Hoje eu tenho essa composição desse filetinho aqui que está animado. Depois temos um shape layer que está aqui embaixo, que é uma linhazinha. Depois temos uma palavra hoje e por último o background. Então são também composições de camadas para formar esse visual, né? São várias posições em camadas que formam o visual. Continuando aqui também, eu tenho aqui mais um exemplo de composição com vários elementos de forma, né, os círculozinhos aqui. E eles também formam a composição. Eu até deixei aqui em destaque algumas sombrinhas aqui, Drop Shadow, para poder entender que está um em cima do outro. Mas da mesma forma aqui, ó, se eu pego essa Shape Layer 13 que está aqui e arrasto lá para baixo, ele vai, deixa mais uma vez aqui, vai então passar para trás e aqui esse círculo azul mais escuro vai sobrepor ele. É assim que funciona então a composição, é assim que o software pensa, através de camadas, né? A minha letra Layer, por exemplo, está aqui no meio, ó. Eu posso passar com ela aqui, tem coisas que estão na frente, tem coisas que estão atrás, e assim funciona então o nosso software, certo, gente? Então, essa aqui é uma aula sobre camadas aqui, mais um exemplo também, olha ali, lindo, maravilhoso, que são vários shapezinhos aqui, no formato, né, rosa, magenta, que estão aqui, que eu posso movimentar, mas também respeitam camadas. Então eu tenho aqui o fundo em bege, né? Depois tem aqui os shape layers que estão por trás. E o que eu vejo por cima, né? A foto, na verdade, aqui do beiço é a primeira de todas. E os textos também. Então você sempre coloca aí os fundos, que são a parte visual. As composições do background sempre vem embaixo, certo? E as composições de informação sempre vão em cima, para respeitar a camada das layers. Então é assim que funciona o After Effects. Nessa aula aqui também eu quero falar sobre a composição, né? Eu tenho aqui a composição de camadas, mas essas questões aqui das camadas, elas têm uma composição, elas têm alguém, tá vendo aqui, comp 4, comp 3, comp 2, comp 1, isso chama composição, né? Isso aqui tá dentro de uma composição. Aqui na minha layer, na minha parte inicial de importação, eu posso criar composições. Aqui eu criei a composição 4, 3, 2, 1, vou criar aqui uma nova. Então,
Botão direito, New Composition, eu crio uma composição, que seria a mãe que armazena toda essa informação aqui embaixo. Essa composição ela tem atributos que você pode utilizar dependendo da mídia que você vai trabalhar. Mídia é onde vai passar seu vídeo, onde vai vincular seu vídeo. Tem mídia televisiva, tem mídia de celular, tem mídia de web. Cada mídia, né, tem o Instagram, por exemplo, que é um celular, que é a mídia em pé. Isso aqui, ó, tá vendo? Cada mídia tem um formato de resolução. Cada mídia tem um formato para você trabalhar. Tem, por exemplo, a mídia de televisão tem o Full HD, que é o mais comum hoje em dia, que seria 1920 pixels, né, de largura, por 1080 de altura. Essa é a mídia da televisão. Agora temos as resoluções de 4K, que seria 4 vezes mais a resolução do Full HD. Então você pode aqui configurar, né, 3840, se eu não me engano, por 1080. Você pode configurar a resolução de acordo com a sua mídia, né? Lembre-se que seu vídeo vai passar em algum lugar sempre. Qual a resolução daquela mídia? Então se pergunte aí e coloca aqui, por exemplo, formato de mídia em celular em pé, se eu não me engano, é 1080 de largura e 1920 de altura. Né? Tem alguns celulares que não tem toda essa resolução. Então aqui você consegue colocar, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, 1080, dá ok, que é formato de celular. Olha só, tá vendo? Simula uma tela de celular aqui. E aqui eu posso trabalhar então com as camadas, né? Texto, camadas. Vou criar aqui também um sólido com uma corzinha ok. Vou jogar, olha, a camada sumiu, né? A palavra camada sumiu, vou jogar aqui para baixo para poder respeitar a hierarquia. E aí então eu tenho aqui teoricamente são layers fazendo uma resolução de um celular, que é a minha composição, que eu vou chamar de, se eu apertar a tecla Enter aqui, ó, tecla Enter, celular, por exemplo. Então aqui eu controlo as composições, controlo os tamanhos das composições. Isso é muito importante você entender sobre pixel. Todo dispositivo móvel, dispositivo digital tem resolução em pixel, todo, seu monitor, tua TV, tudo é em pixel. Então você tem as informações de pixels quando você compra o aparelho, né? E obviamente quando você trabalha em produtora, agência, você vai trabalhar com as coisas que são mais comuns de mercado. No caso aqui, a gente trabalha muito com Full HD, que é o 1920 em cima, né, de largura, por 1080 embaixo. E agora estamos migrando para a resolução 4K. E lá no Japão, lá os japoneses malditos já fazem 8K. Então realmente tem que entender da resolução que você está fazendo sempre do formato, certo? Também tem o formato quadrado, né? Que é aquele formato que a gente vai fazer um quadradinho, que seria aqui, ó. Posso colocar o spectral rate aqui dele, é igual, né? O que tem em cima e o que tem embaixo é igual. Então, por exemplo, 1080, 1080 gera um quadradinho de composição. Aqui ainda em composição, eu posso alterar o FPS do meu vídeo. Eu expliquei isso um pouco no vídeo passado, porém é o seguinte, FPS é a quantidade de frames que tem por segundo na sua animação. Por padrão, a gente utiliza alguns FPS que já vem lá do cinema, já vem da animação, para a gente trabalhar. E também, hoje em dia, tem o FPS já avançado, alto, que é baseado nos jogos, né? O próprio filme Hobbit foi filmado em 48 FPS, que seria um FPS alto. Mas, geralmente, o cinema utiliza 24 frames por segundo. É um formato que já foi definido lá atrás, e nós já temos o costume de olhar para essa mídia, né, de 24 FPS, como se fosse cinema. A televisão utiliza 30 FPS na sua maioria, ou 29.97, que é um FPS que eles determinaram para não dar drop frame, se eu não me engano, há um tempo atrás também na televisão. Então assim, aqui é parte técnica e aqui você tem que entender também da mídia que você vai trabalhar. Se você quer fazer animação clássica, um stop motion, você vai diminuir a quantidade de frames por segundo. Se você quer tirar mais fluida a animação, tipo um jogo de videogame, você vai lá pra cima, 60 FPS. Então joga no Google aí, no YouTube, 60 FPS vídeos pra você ver. Também você vê 24 FPS, que é o cinema, ou a TV que é 30 FPS aqui também. Você pode fazer o que você quiser de FPS no After Effects. Os mais comuns aqui são 24 para cinema, 29.97 para TV, ou 30 para web também TV. E aqui você pode jogar 60 FPS, mas tem gente que se enjoa muito de ver em 60 FPS. Por exemplo, olha aqui, 60 FPS dei ok. Tô com esse formato aqui maluco. Vou aqui animar um texto, 60 FPS. Então vou animar aqui o texto rapidamente, clico em P, estou em 0, cliquei aqui na frente, 1. Ok, temos uma animação tranquila. Vamos ver se você percebe isso. Ok. Deixa eu deixar isso aqui mais. Vou inverter os keyframes para a gente poder ver a animação. Dá o Shift F9 para suavizar.
Depois eu explico mais lá na frente o que é isso que eu tô fazendo. E olha só, então. Assim, ela fica mais fluida, você vai perceber isso nitidamente a passar do tempo com animação. Tem gente que se enjoa de assistir filmes em 60 FPS, tem gente que não gosta, tem gente que é saudosista. Então, assim, você tem controle disso aqui na composição. Tá? Ah, bem, se eu mudei aqui minha composição, eu botei 60 FPS e não gostei, como que eu altero? Aqui na Comp 6 que eu tô, para alterar as propriedades agora da sua composição, você vai apertar Ctrl K no Windows ou Command K no seu Macintosh, no seu Apple. E aí você consegue abrir de novo essa abinha aqui de settings da sua composição, né? Ela que é a mãe da sua animação. Então aqui eu tenho, vou botar em 30 FPS, que eu costumo utilizar bastante aqui. Vou alterar o tamanho de novo para 1920 por 1080, que seria em formato Full HD. Ok, aqui. 1080 é isso que tá? Ok. Se você manja um pouco de aspect rate seria o quê? Esse meu celular aqui, ele tem um aspecto, né, na largura e na altura. A TV Full HD também tem aspecto de Full HD. A gente tem uns números para isso, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado, ele é 1 para 1, né? Então eu tenho aqui 10 centímetros e aqui também continua tendo 10 centímetros. Então aqui, ó, aspect ratio tá aqui na lateral. Se eu coloco 1080 em cima e 1080 embaixo, o aspect ratio tá 1 para 1. O aspect ratio de um Full HD, um 4K, sempre vai ser 16 por 9. O aspect ratio de um Full HD sempre vai ser 16 por 9. Então, olha só, 1920, opa, por 1080. Aqui o aspect ficou em 16.9. Isso altera o formato do seu vídeo. Então, assim, aspect ratio também é uma parada técnica que você vai ter que engolir goela abaixo, não tem jeito aí, bicho. Trabalhar com vídeo tem que passar essa parte técnica antes, né? E aqui embaixo, por último, temos a duração da composição. Aqui no caso está 30 segundos, eu posso colocar aqui 5 segundos, né? 0,5, ou posso colocar aqui 10 minutos. Também aqui é apenas o tempo que você pode colocar na tua, certo? Por último aqui, eu quero explicar sobre o workspace da tela. Vamos aqui deletar essas coisinhas da tela. Delete, delete. Eu vou aqui abrir o vídeo do B, isso aqui, ó, para você entender como funciona o workspace. Tudo que a gente enxerga tá nesse quadradinho aqui. Porém, o workspace do After Effects, ele é maior. Ele cobre toda essa área que está abrangente fora. Por quê? Porque eu posso colocar objetos, por exemplo, vou pegar esse objeto aqui, ó, esse shape na lateral, dá um Ctrl Shift H. Posso colocar objetos fora de cena. Tá aqui o objeto no workspace do After Effects e posso entrar com ele em cena. Então, às vezes você faz um passeio de câmera de objetos. Vamos fazer aqui um teste, ó. Vou duplicar todo esse grupo aqui, dupliquei e vou jogar... Opa! Vou jogar ele aqui pra cima. Não. Dupliquei. Vou até fazer uma composição. Ctrl Shift C para ficar mais fácil. Dupliquei, vou dar um Ctrl D para poder duplicar. Quando eu falar Ctrl, é Command no Apple, tá? Então Ctrl no Windows seria o Command no Apple. Eu dupliquei aqui minha pré-comp, que eu vou explicar o que é. E aí eu arrastei essa pré-comp, que seria todo esse grupo que eu acabei de agrupar os elementos. Dupliquei. Então ele está aqui fora de cena. Mas ele faz parte do workspace do After Effects. Então eu posso fazer com que esse grupo apareça na animação. Tá vendo ali, ó? Então eu posso fazer um grupo de informações que está aqui nesse lado, né? Que está visível. E depois eu tenho um grupo de informação esperando para entrar em cena. Então olha só, tenho dois grupos de informação. Um, né? Vou até mudar aqui de cor. Vamos aqui dar um F3, Color Correction. Vou dar aqui um Saturation, Colorize, só para a gente poder entender que é um outro grupo. Então vou aqui duplicar esse grupo para verde. Vou duplicar mais uma vez com Ctrl D. Fazer aqui o terceiro grupo. Ok, terceiro grupo está aqui. Terceiro grupo, vou pôr aqui uma cor de qualquer cor. Azul, por exemplo, isso aqui, ó. Então eu tenho aqui o grupo principal. Opa, estamos mexendo aqui nesse fundo. Temos um grupo principal que está aqui na cena, né, que é o grupo 1. Mas o workspace do After Effects sabe que tem mais grupos aqui na lateral que você pode fazer aparecer. Então, essa é um negócio muito importante de trabalhar, porque o seu workspace é tudo isso aqui em volta. Você pode ter muita coisa aqui guardada para aparecer em cena, ou você pode simplesmente buscando as informações. Tá vendo? Ó, que legal? Vai aparecendo. Então, o seu workspace visual é aqui esse quadradinho que você está olhando, mas seu workspace de trabalho ele vai além desse quadradinho visual que
que seria sua TV, seria seu celular. Eu quero então deixar bem claro aqui que nós vamos utilizar bastante essa área aqui inteira cinza no After Effects, fazendo com que ela possa aparecer, né, dependendo do nosso gosto do vídeo. Então isso aqui, gente, foi a aula sobre camadas. Que importante aqui, ó, camadas, por exemplo. Eu tenho aqui as camadas, elas não interferem uma em cima da outra, né? Eu tenho aqui as 3 camadas, 1, 2 e 3, porque elas não estão na mesma posição, né? Se eu jogasse para baixo aqui a minha layer rosa, né? Eu quero jogar ela para cima do verde. Então, simplesmente venho aqui e arrasto para cima. E posso renomear aqui para magenta, né? Por exemplo, clico o botão Enter, magenta. Aqui embaixo, esse aqui é o azul, né? Tá aqui em cima o azul, deixa eu ver se é ele mesmo. Vamos conferir aqui se o azul tá aqui em cima. Opa, azul tá aqui. Clica o botão Enter. Caramba, volta. Eu apertei Enter na composição. Acabei abrindo a composição. Vou aqui, azul. E aqui embaixo, em verde. Então eu posso também renomear aqui as minhas composições da layer. E posso também alterar a hierarquia, como aparece, né? Olha só, vou jogar aqui para baixo magenta. E aí, então, funciona com camadas o After Effects. Esse aqui é a aula 2. Um beijo do beijo. Até a próxima aula, que é de pré-comp. Que eu acabei de fazer aqui pré-comp. Então vamos ver na próxima aula. Beijo do beijo, gente.